Estamos aqui no BragaCast, o podcast da Braga Esportes. Esse é o episódio número 3. Estamos aqui trazendo mais uma pessoa com o objetivo de educar gerações através do esporte. Somos João e Guilherme Braga e estamos hoje aqui com um convidado especial, o Dr. Rafael Guena Camargo, e nós vamos falar sobre desafios e o esporte como formador para a vida. Rafael Guena Camargo é médico oftalmologista, formado pela USP, diretor do ROP, Hospital de Olhos de Piracicaba, pentacampeão brasileiro, campeão mundial de natação júnior nado peito, campeão mundial de natação master no revezamento 4x50 medley em 2024 no Catar. Primeiro brasileiro transplantado a vencer torneios internacionais de natação. Rafael teve o segundo tempo, melhor tempo de natação na sua prova em 2024 e 2025. Bom dia, Rafael, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia. Rafael, nosso conhecido de longa data. Sim. Tive o prazer de estar com ele aqui no colégio, CLQ. Rafael foi nosso aluno aqui no início do final. Bom, foi desde pequeno, né? Eu sempre estudei aqui desde a primeira série. Da primeira série até o terceiro colegial, naquela época, né? Estudei todos os anos aqui da minha vida. O Colégio CLQ é um dos nossos apoiadores, que a gente já agradece muito o colégio pelo apoio que dá no nosso podcast aqui. Bom, antes da gente começar, Rafa, a gente gostaria de entregar um brindezinho nosso da Braga Esportes, a sua empresa. A gente trouxe para você, para o convidado. Obrigado. Agradecer a presença aí. Deixar aqui acompanhando. Obrigado por dar seu tempo com a gente aqui, viu, Rafael? Rafael tem uma história muito bonita no esporte, né? Mas é um grande campeão, está agora se repetindo campeão, agora na segunda fase da vida, e a gente queria explorar essa sua experiência de vida aí dentro do esporte, que pode ser exemplo para tantas pessoas aqui. Então vamos começar? Sim. Rafael, antes dos títulos da medicina, quem era o menino Rafael? Como que o esporte entrou na sua vida? Vamos relembrar lá do começo. Minha família é uma família de esportista, né? Todos os meus irmãos praticaram esporte, todos ligados à natação no começo, daí cada um depois para um lado, até da época da minha avó, né? Minha avó, ela tem uma curiosidade muito legal, que ela é formada na primeira turma de educação física da USP. Ela foi a primeira mulher, não na primeira turma, a primeira turma que teve mulher da educação física da USP. Ela foi muito legal, porque ela era parceira da Maria Lenk. Ela era muito amiga da Maria Lenk, porque as duas eram as únicas mulheres ali da turma, né? Então, até quando um dos campeonatos que eu encontrei a Maria Lenk, ela foi me dar a medalha, né, num brasileiro que eu ganhei, que depois levou o nome dela quando ela faleceu. Eu até falei que eu era neto da Aparecida, ela ficou toda emocionada, foi muito legal. Poxa, né? que história. Foi muito jóia. Para quem não conhece, é dos ícones da natação brasileira, uma das iniciantes da... O Complexo Maria Lenk é o complexo da Olimpíada que foi no Rio de Janeiro, chama Complexo Maria Lenk, em homenagem a ela. Ela merece todos os reconhecimentos, né? Sabe que essa história é como a família é importante para o esporte, né? Nós também, eu não sabia dessa sua parte. Nossa família também é muito ligada ao esporte, da minha avó, que nos anos 30 começou a trabalhar com educação física também, ginástica. O meu pai também formou na USP, provavelmente pouco antes da sua avó. Meu pai formou em 51 ou 52, mesmo na USP. E já enquanto o esporte na família é importante, que vai passando de geração para geração, né? É muito bacana isso. Porque é muito legal e fica à disposição lá, né, também. E aí, com 4 anos, a gente entrou lá no clube de campo, né? Começamos a nadar lá, desde as escolinhas do Dil, e aí a gente vem. Eu sou o irmão mais novo, né? Então, meus irmãos todos, eu naquela época, minha mãe, ela tinha 20 e poucos anos, tinha 4 filhos, né? Hoje em dia todo mundo reclama que tem 2, ela já tinha 4 filhos, sem internet, sem nada. Uma das coisas é ir colocando um atrás do outro, abrir o clube de campo, que a gente vive até hoje lá, sempre foi uma bênção na nossa vida, e como a gente é privilegiado de ter um espaço daquele, e abrir a porta do carro e punha lá. E aí, como eu era o mais novo, ia na toada atrás dos meus irmãos, né? Todos nadavam, né? E acabou que comecei a pegar mais firme, pegar gosto, e aí veio uma transformação no clube muito grande, que acho que você participou muito, quando o clube deu uma virada para fazer uma natação mais competitiva, trazendo o Reinaldo de técnico, foi quando
eu tinha lá meus 12 para 13 anos e com essa organização do setor de natação do clube, eu fui um grande beneficiário, assim, né? Eu subi de turma, e aí de um ano que eu era sexto, nadei bem até, peguei sexto no Paulista, com uns 13 anos, com 14 anos fui campeão brasileiro. Poxa, Né? Foi uma virada de um ano, de um treino mais sério, mais focado, com uma pessoa que trazia várias ferramentas para a gente evoluir dentro da piscina. O Reinaldo tem que ser conhecido, né? O Reinaldo veio de Campinas, ele é de Santa Bárbara, né? Ele morava em Americana, e aí ele dava treino no Guarani em Campinas, já tinha uma experiência, mas ele vem com 40 anos naquela saga de dar uma transformada, né? O patamar da natação, tem uma história da natação do Clube de Campo com o Neninho, com o Dio, realmente que deixou um legado bem bacana, mas o Reinaldo trouxe o Reinaldo e a diretoria, né, que trouxe, né? Trouxe para um outro patamar, né? Veio isso aí subiu eu, a Milena Comini, a Luciana Schultz, que a gente conversou, o Adriano Beccari, e aí a gente fez um outro nível de natação ali. E comentando um pouquinho, Rafa, você comentou que começou com uns 4 anos na natação, né? Desde criancinha e até hoje praticando, né? O que você diria que a natação te ensinou desde criancinha, que você foi entender um tempo depois, mais adulto, algo dentro do esporte que fez que você, na vida adulta, conseguisse utilizar? Que só quando você se organiza e quando você investe em você de uma maneira séria, sincera e genuína, é que o resultado vem. É isso, não adianta nem nada sem esforço, nada, você não consegue nada se você fizer mais ou menos, né, que nem a gente escuta por aí, né, até o Cezão fala bastante isso, né, que o esforço e a dedicação supera o talento, né, é isso, se você tem isso aí, se você investe e o seu retorno e a sua conquista, ela é diretamente proporcional ao que você investe. Tá? E sempre até um pouquinho a menos. Você dá bastante e colhe uma coisa legal. Tá? Para você ser extraordinário, você tem que se superar, ter talento e fazer tudo, e ainda mais você corre o risco de não ser e tudo bem. Sim. Mas sempre quando você investe, planta, sempre você ganha. Às vezes você não consegue o que você gostaria, mas sempre você ganha, mesmo quando você perde, você ganha, porque você entende aonde que você perdeu, qual que são as falhas, e aí você investe para próxima. É interessante que a gente escuta isso em todas as modalidades esportivas, né? Sim. Que o esforço vence o talento, né? E muitos talentosos ficam por caminho porque acreditam no seu talento. E uma das coisas que a gente percebe é que no esporte individual, talvez isso fique mais claro, porque primeiro não dá para você esconder perto de um grupo, né? Então, no esporte individual, ou você é focado e se organiza para dar o seu melhor, ou você fica mesmo e não tem jeito, né? Então, assim, a gente vê aqui essa sua experiência, comentou da Luciana Schultz, uma coisa que eu gostaria de salientar, né? São alunos do Colégio CNQ, que é reconhecido na nossa região por um colégio forte, puxado, e vocês conseguiram manter esse nível de estudo, se preparar a ponto de passar em medicina na USP, nas melhores faculdades, e ao mesmo tempo ser um destaque de nível nacional, ou melhor, no seu caso, campeão mundial, praticamente ao mesmo tempo. Você estava no segundo, na época chamava colegial aí, segundo ano de ensino médio, depois terceiro, não é isso? Minha melhor época na minha primeira fase de nadador foi no segundo colegial, primeiro e segundo colegial ali. Né? Aí veio o terceiro colegial, que a gente fica naquela dúvida, também foi uma época muito boa, né? E depois eu continuei nadando forte, né? Não competições mais expressivas, mas eu virou a chave para deixar toda essa energia da natação um pouco focada pro que eu queria, que era passar no vestibular ali, né? Então eu acho que faz tudo parte do mesmo planejamento. Você usa as mesmas ferramentas, com a mesma dedicação e a mesma cabeça. Acho que o esporte, ele vem para te preparar, e o esporte competitivo, eu acho que isso ele é de extremo valor. Eu acho que toda criança, ela devia participar pro esporte competitivo, porque ela lida com frustrações, ela lida com investimentos, ela sabe, é um autoconhecimento, situações onde que ela é colocada sozinha para enfrentar com um apoio, mas ela é o ator principal, ninguém faz por ela.
tá? E isso dá para ela uma bagagem de encarar os desafios da vida, de fazer construção, não tem mimimi. E a coisa do esporte individual, ele é mais legal ainda, porque é você com você. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho rivais, assim, eu tenho pessoas que me estimulam a eu ser melhor, tá? Eu adoro a galera que nada comigo, os caras que são os maiores competidores, a gente se diverte, sai, a gente cresce, a gente dá dica de natação, a gente evolui pra ver como é que é no esporte, porque ele nunca vai ser você é você, né? Então, o meu melhor amigo, o Adriano, nadava a mesma prova que eu, né? Então eles ficavam esperando ele nadar, comentava a prova dele, porque é uma evolução pessoal, né? Assim como... Então, você não tem porque a coisa que mais tem é assim, não fui eu que não passei no vestibular, foi os outros que foram muito bons e me sacanearam na prova. Não, cara, você mesmo, né? Que não passou. E a primeira fase para você, acredito, você ser um campeão, ter um sucesso, é você reconhecer a sinceridade no que você faz, né? Se você não plantou, se você estuda mais ou menos, se você fala assim, mas eu estudei tanto, mas será que você estudou tanto? Eu, quando fui fazer vestibular, eu tinha a sensação, eu tinha absoluta convicção que eu ia passar, de verdade, assim. E a diferença entre o cara que é determinado e o cara que é arrogante é a sinceridade com aquilo que ele tem no pensamento, sabe? Eles têm o mesmo pensamento, eu falo assim, não, eu tenho certeza que eu vou passar, só que qual que é a sinceridade que você tem com aquilo, sabe? Eu tinha certeza mesmo, eu falei, cara, esse cara pode perguntar tudo pra mim que ele quiser nessa prova, se ele inventar uma coisa estratosférica, do que o que tá combinado que vai cair, mas se eu errar, todo mundo vai errar, né? Então é com essa convicção que você ia, né? Eu tava muito autoconfiante. Esse assunto é muito interessante, porque a gente tá vivendo um tempo que você usou a expressão mimimi, eu também costumo usar ela no dia a dia, né? A gente tá num tempo em que o esporte escolar pensa em dar medalha para todo mundo e cota para todo mundo. Não, o mérito que a gente escuta aí, que a pessoa, mas não sai do mesmo ponto. Tá bom, mas não adianta você desculpar, tem que buscar a diferença. Nós, como sociedade, temos que dar oportunidade para todo mundo. É verdade isso. Mas a partir tem que usar o mérito, cada um tem que buscar o seu, né? Eu acho que tem que ser uma coisa coletiva. Uma coisa é você entrar num esporte competitivo, outra coisa é você entrar num esporte comunitário, eu acho. Acredito que a experiência de você ter uma frustração e buscar uma superação, nem todo mundo vai ser um campeão brasileiro, nem todo mundo vai ser um campeão paulista, mas a autossuperação, ela é uma coisa a ser comemorada também, sabe? Eu acho que e você ser um exemplo para as pessoas que têm que estão praticando e estão numa caminhada de evolução, eu acho que é muito importante. É um pouco você ser inspiração para a galera que está buscando uma qualidade de vida melhor, uma história cheia de experiências. As experiências que a gente tem, seja dentro de um treinamento, seja dentro de uma escola, é elas que fazem a diferença para você ser uma pessoa diferente, tá? Às vezes a pessoa não é tão focada em fazer o esporte, mas ela tem uma experiência dentro do esporte para ela usar aquilo diante com uma bagagem, uma ferramenta a mais para ele ser um profissional bom de TI, alguma coisa assim. Sim. Tudo você vai usar. Assim como eu tenho que ter experiências em outras coisas, de estudos, de tecnologia, de teatro, seja lá qual for o negócio, para fazer bem feito. Acho que o esporte te ensina uma lição, assim, que ele é um saldo diretamente responsável por o que você investe, o que você pensa numa superação para você conseguir um objetivo, né? É assim que eu uso o esporte como ferramenta no meu trabalho, seja como médico oftalmologista especializado em cirurgia de transplante de córnea, seja como diretor do Hospital de Olhos, seja como membro como diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, seja como sanfoneiro, seja como todas essas facetas que a gente tem para se divertir na vida. Ele é sanfoneiro também. O que ele não faz? Muito bem, Rafael. Rafa, vamos só assim, ver se rapidamente, ver se você consegue passar para a gente assim, quem foram as pessoas que te marcaram nessa formação, seja em casa, seja na escola, seja no esporte, ou nas três,
Quem que você gostaria de citar que mais te marcaram nesse período de formação aí? Na questão do esporte, tudo, né? Acho que a família é muito importante, né? Minha mãe sempre esteve do meu lado, minha irmã, que é minha doadora, né? São pessoas que me levam em toda essa caminhada e sempre estão presentes, né? Minha mãe sempre estava nas competições, meu pai também, né? Dando aquele apoio pra gente ser o que eu sou, né? E essa bagagem, ela é muito importante, né? E aí você cruza com N pessoas que te dão a sorte de você extrair um pouquinho e compartilhar com você a energia, a experiência, para você fazer essa teia de retalhos que é você, né? Um suporte. Bastante. Me lembro bem da tua mãe, o quanto tua mãe e teu pai eram frequentes no clube de campo naquela época. E você comentou, Rafa, sobre a sua irmã, né? Então, comentar que eu vi a reportagem no Fantástico, né? A gente estava conversando em off também. Foi ano passado, né? Foi gravada. É uma história muito legal que comentou de quem que é a sua doadora, né? O fato de ser a sua irmã, conectar e dar a compatibilidade, né? De questão do transplante. E ela se emociona muito também falando, né? Na reportagem. Então, muito legal isso. Porque vem para coroar, né? Depois dessa fase que eu passei, né? Que eu fiquei doente na faculdade, tudo, fiz o transplante, a gente retoma a parte da natação. Eu voltei a nadar, eu tenho 49 anos hoje, tinha 45, né? Daí, então faz 4 anos aí que eu voltei. Você ficou quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei dos 20, eu fiz o transplante com 21, né? E aí eu voltei um pouquinho para nadar, um campeonato paulista ali, alguma coisa, mas praticamente voltou uns 35 anos, 32 anos afastado das piscinas. Só para deixar claro para os nossos acompanhantes, né? Rafael, nessa história, tinha sido campeão mundial júnior no segundo ano médio, chamado colegial na época, entrou na medicina e a vida apresentou um desafio muito maior do que ele tinha encontrado até então, né? Rafael, ele teve anemia plástica, e precisou fazer um transplante de medula, o que deve ter virado sua vida de ponta cabeça. Eu estava no segundo ano da faculdade, eu tinha acabado de passar na USP, né, na medicina. E aí o primeiro ano de faculdade, aquela loucura, né? Você vai, muda tudo a cabeça, fala, caralho, passei na USP, agora vou morar em outra cidade. E isso acabou... Você vai morar sozinho. Eu comecei a nadar na recreativa lá de Ribeirão Preto, né? Como um sócio-atleta, eu fiz um acordo com eles. Enquanto eu fiz 6 anos aqui de título para mim, para eu nadar para vocês, tá bom. Aí acabei indo para lá. E no segundo ano... no começo do segundo ano, lá em março do segundo ano da faculdade, que eu tava lá em 98, eu comecei a não render tanto nas competições, né? Aí eu falei, mas é por causa que eu tô indo na balada, né? Tô indo assim, então não tô investindo tanto, né? E uma competição eu passei muito mal, assim, fui nadar em Araraquara, assim, dei um tempo, assim, só não parei no meio da competição, assim, no 200 peito, por princípio, assim, falei, não, eu tô passando muito mal, cheguei muito acabado, dei um tempo muito ruim. E aí fui no hospital e acabei não saindo lá, só saí depois de 1 ano do hospital. Puxa, era um transplante de urgência, né? Porque tava com as plaquetas, 4.000 plaquetas, as coisas muito baixas. E mesmo na faculdade, isso deu um baque, porque eu vinha de um primeiro ano da faculdade com uma sensação lá, porque bati recorde da intermédia, porque o esporte universitário ele precisa evoluir, porque no Brasil ele tinha um ou outro que já nadava, já vinha do esporte, então isso era muito destacado, e tinha galera que começava a fazer, então o nível era um nível mais tranquilo, né? Então eu ia lá na competição, eu te ganhava, bati os recordes e tudo, né? Porque estava acostumado com outro tipo de treinamento. E de uma hora para outra, o cara que era o maior ícone lá, né, que ganhou o maior número de medalhas naquele ano na natação, bateu os recordes e tudo, tava com um diagnóstico de anemia plástica, precisando fazer um transplante. Isso deu uma reviravolta muito grande, né? O que passou na tua cabeça, assim, de era forma geral, né? Eu tinha 21 anos, né? A gente
a gente é um desafio, né? Você fala, cara, agora é esse, né? Aí tudo que você usou. Então, uma época era natação, outra época era vestibular. Agora é esse que vem na vez, né? Você tem que arrebentar ele. Não tem outra Uma das coisas que me emociona muito na sua história é que naquela época, por ser gerente de esportes do clube de campo, encontrava seus pais, a sua mãe no clube de campo sempre. E a gente também preocupado com a situação, né? Um dia conversando com ela, me soltou a frase de que você teria dito para ela, falou, mãe, a natação me preparou para mais essa, eu vou ganhar. Não, a natação me preparou para esse desafio, eu vou ganhar mais essa. É isso mesmo? Na verdade é até mais profundo, assim, tudo que eu treinei e fiz era para aquele momento, essa era a maior prova, né? Tudo que eu me preparei na questão de porque se você for pensar, o universo é muito legal, é muito louco, né? Muito legal, né? Eu sou extremamente apaixonado, ele te deixa no lugar certo na hora certa. Tá eu aqui, né? Depois eu vou te contar porque que eu tô aqui, eu acho, né? Porque qualquer outro momento da minha vida que eu tivesse tido aquilo, eu não teria a oportunidade que eu tinha de viver depois, porque eu só procurei lá porque eu tinha umas manchas no corpo, assim, e eu tinha jogado bola um dia antes e tinha dado uma paralisia na minha perna, né? Então, porque eu estava dentro de uma universidade, de um hospital-escola daquele nível, né? Então, se eu não tivesse ali naquele momento, eu não ia procurar. Isso é muita coisa interessante, né? Se eu tivesse feito engenharia, talvez você não tivesse essa facilidade. Se eu tivesse passado, eu tivesse tido aquilo em um outro tempo. E aí, pra você ter uma ideia, aí eu fui lá no ambulatório, porque eu tinha uma facilidade de entrar, porque eu era aluno, né? Eu fui na dermatologista, falei, olha, eu tô com umas manchas roxas, ela já cresceu os olhos desse tamanho, já botou eu ali, colheu o sangue, nunca mais eu saí. Era um hospital especializado, ele tava fazendo a parte de transplante, e aí a médica que cuidou de mim, o transplante inteiro, que é minha segunda mãe aí, a Belinda, ela me direcionou a faculdade inteira junto com ela, sobre cabeças, pensamentos, evoluções, ela cuida de mim, e eu tive sorte de ser uma pessoa espetacular, assim, na minha vida, né, até de direcionamento da vida pessoal, eu ia jantar na casa dela, eu era o filho mais velho dela, né? Legal. E aí isso tudo vem com um sincronismo divino, sei lá qual a palavra que a gente usa, para a gente estar aqui hoje, né? E quando a gente percebe todas essas coincidências, a gente vê que a gente tem uma missão de deixar esse mundo melhor, e é isso que a gente faz. E hoje repercute isso até nas ações que a gente faz no hospital, né? O Hospital de Olhos hoje não é um hospital do Rafael, nem da Carol, da minha sócia, né? Ele é um hospital da cidade, ele é um hospital do mundo, ele é para fazer a engrenagem. Então lá a gente atende um monte de SUS, a gente tenta dar a oportunidade que eu tive na vida para outras pessoas. Então é um hospital gigante. É uma experiência que deve ser, extremamente profunda, né? Sim. Porque eu costumo dizer assim que a gente percebe que não tem problema até que tem um problema de saúde, né? Sim. Aí isso é problema, né? E o nível da situação que você passou foi extremamente grave, né? Naquele momento, desculpa, uma coisa mais detalhes, assim, se tivesse demorado um pouco mais, seria pior? Como isso? É exatamente isso, porque quando eu fui fazer quando eu fui lá e colhi o exame, eu tava com 4.000 plaquetas. O normal de plaqueta é acima de 150, abaixo de 20.000 plaquetas, você corre o risco de ter um sangramento espontâneo, que é você tá do nada e aí tem um AVC, alguma coisa assim. Então, e eu praticando esporte de alto rendimento com 4.000 plaquetas, né? Então, o sincronismo disso para aquilo, então eu falei assim, mas até ontem eu tive uma cãibra na perna. Não, você não teve uma cãibra, você teve um AIT, um episódio tromboembólico que te deu isso aí na perna. Depois você teve uma equimose na perna gigantesca. Né? Vem aqui, aí transfundiram na hora, aí foi aquela doideira. Então, e eu tava no lugar certo, na hora certa, levado sendo muito bem cuidado, como um agente. Falei, cara, se eu tenho toda essa oportunidade. E hoje em dia a gente fala tudo isso e vê, mas... E na minha caminhada do transplante, eu percebi pessoas que estavam assim, mas aconteceu, eu tava tão bem, e aconteceu isso comigo, não sei o quê, e tal. E na verdade, você encara como uma outra coisa, cara, olha a oportunidade que eu tenho, tá? Olha a oportunidade que eu tenho de ter essa vivência, de ser. Então hoje, o privilégio que o transplante me deu na vida, de ter uma voz, de participar do QT, de ter o propósito, tudo, é um extremo privilégio, assim. Eu sou extremamente grato por ter passado pelo que eu passei, por ter tido as oportunidades, porque
eu não ia ter, né? A maioria da galera que vem junto comigo, os meus amigos transplantados, colegas de quarto e de ambulatório, eles, metade não teve a sorte e morreram, né? E a outra metade, e aí é um privilegiado de você, não depende muito, chega uma hora que o seu esforço só não é suficiente, depende de alguma coisa a mais. Pô, mas se o seu esforço até ali não é suficiente, você acaba falando assim, você tem que ter a consciência, pô, pelo menos eu fiz o que eu era para eu fazer, fiz de tudo que eu podia, genuinamente, sinceramente, não deu, paciência. Tem algum estudo ou a sua experiência prática que possa demonstrar o quanto a forma que você encara isso psicologicamente, assim, mentalmente, pode ajudar? Tem uma ideia sobre isso? Ajuda, é só tá? Porque se você não encara de uma forma assim, de você ir lá para fazer as coisas, não faz, não vai. Eu acho que não é só uma questão de você ter uma energia positiva, de encarar eu acho que é mais simples do que isso, assim, tipo, então eu vou vibrar de uma maneira positiva, é lógico que eu acredito que tem isso, sabe? Você vibra, você atrai coisas positivas para você. Mas é você pensar sinceramente que você tem que fazer o seu papel. Quem entra numa jornada dessa de transplante e não faz o seu papel e fica... Não é que de ladainha, porque cada um tem um perfil e não faz o que tem que ser feito para você sair daquilo, tá? Para você não sair daquilo, para você evoluir dentro daquilo, porque aquilo nunca sai de você, tá? Se você não faz o que tem que ser feito, não vai para frente. Ó, você vai passar mal. Eu sei que você vai passar. Você tem duas escolhas. Ou você passa mal sendo um cara chato pra caralho e padece, ninguém te aguenta, ou você passa mal sendo um cara que vai pra frente e sabe que vai passar mal por um tempo. O que passar mal você já sabe. Mas você percebe que essa fala dele é igual a fala dele do treinamento para se preparar para ser campeão? Em outras palavras, você disse a mesma coisa, né? Quer dizer, você disse que para ser campeão, ou você faz o seu melhor o tempo todo para conseguir um pouco menos ainda. Vai lá. E para isso também, quer dizer, assim, realmente, sem ter propósito. Agora você praticamente repetiu a mesma coisa que você aprendeu dentro do esporte, né? E naquele tempo, Rafa, assim, não é receber a notícia, transplantar no dia seguinte e saio, né? Foi um período de quanto tempo esse... Eu fiquei um ano internado. Assim. Não podia sair. E aí você fica imunossuprimido, ninguém pode te visitar, você fica... Porque é assim, aí que você faz um tratamento, abaixa todos as suas defesas, você faz uma quimioterapia muito pesada, né? São 6 sessões de quimioterapia. Isso antes do transplante? Antes do transplante. Aí mata todas as suas células, aí você tem que ter um sincronismo de fazer a infusão da medula da sua irmã e torcer pra pegar. E aí você... Antes, assim, teve um período entre a notícia, não sei se eu estou sendo... entre a notícia e saber que a tua irmã seria compatível. Acho que talvez seja um dos momentos mais difíceis emocionalmente. Mas hoje quando a gente analisa, assim, mas quando você analisa de trás pra frente, você fica muito entorpecido pelo que você tá passando lá, sabe? Hoje parece, quando você vai pra trás e fica assim, nossa, será que vai ser o doador? Cara, você não tá nem aí, porque não cabe a você se quem é doador, quem não sei. O caminho que você vai escolher vai ser o caminho que vai vir. É isso, sabe? Assim, você fica apreensivo. Eu não lembro eu apreensivo quanto a isso. Eu ficava muito apreensivo porque eu ficava olhando minha mãe, ela sofrendo bastante, ali a galera ali. E o que aconteceu? Eu tava em Ribeirão, eu fiquei um mês em Ribeirão, internado. E aí a galera vinha muito, e eu tava naquela doideira, né? E aí vinha muito me visitar, porque não só eu tinha acesso ao hospital, como meus amigos tinham tudo. E eu não podia, eu tava num setor de isolamento, eu não podia ser visitado por ninguém. A galera, pra entrar, tinha que colocar roupa. Aí de repente abria a porta, assim, tinha uma galera junto comigo lá. Meus amigos da República. Eu morava na República, eu e mais 5, né? A galera com telefone e tal, conversando. Aí a médica chegou pra mim e falou assim, cara, o que você vai fazer? Assim não vai dar certo, não sei o que você tá fazendo aqui? Essa galera que botou todo mundo pra fora veio e conversou comigo. A Belinda, que era minha mãe, falou assim, não dá, assim não dá. Você tem que botar disciplina, você tem que fazer isso, a galera vai ficar aqui. Então não dá.
qual que é a minha opção? Ó, quem tá aqui nessa semana defendendo a tese é o chefe do serviço de Curitiba, que é meu amigo, o serviço que mais transplantou no Brasil. Eu sou o transplantado 1004, número 1004 do Brasil, né? Então, mas, não, porque tem um tratamento recente, o seu diagnóstico é esse, você tem que fazer um transplante. E aí, vou fazer um transplante, mas eu quero fazer aqui. Não, pensa bem, aqui a gente tá no 80, lá eles estão indo pro 1000. Lá eles têm mais. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou pra lá, vou focar nesse negócio, porque eu não vou conhecer ninguém, tá? E aqui eu tinha muito privilégio. E o privilégio me deixava sair da linha, sabe? Assim, então, por isso ser aluno, todo mundo me conhecer, era muito... Aí eu entrei e eu fui fazer o transplante, e aí vem uma coisa que eu sou eternamente grato, e eu acho que a gente tem que valorizar. Eu fiz um transplante pelo SUS, e no Hospital das Clínicas de Curitiba, eu fiquei 1 ano em Curitiba morando, e eu era um anônimo, e foi assim, a melhor laboratório que eu fiz na minha vida. Achei que era São Paulo. Não, eu fui pra Curitiba, eu não tinha nada em Curitiba, puta frio, não sei o que, nem conhecia nada, não conhecia ninguém em Curitiba, então eu ia num ambulatório como qualquer pessoa que usa do SUS, num puta serviço, tem todos os perrengues, cara, mas é uma bênção ter num país que nem esse um serviço como o Sistema Único de Saúde. E eu sou fã e eu hoje em dia me dou ao Serviço Público de Saúde por entender que ele é a solução para muita gente, tá? E aí você fica lá sentado esperando 10 horas lá no hospital, aí vai internado, interno, ninguém fala. É lógico que eles sabiam que eu era estudante de medicina e os médicos vinham conversar comigo de uma outra forma. Mas era o Suzão. E né? é muito legal esse foco seu, porque assim, querendo ou não, você tinha tudo facilitado no hospital que você estava, porque você conhecia todo mundo, você tinha seus privilégios, mas qual que é o objetivo? Então, daí você tinha o foco de sair de lá para um lugar totalmente desconhecido. Porque ou você faz pra valer ou você não vai. Mas o que você quer? Você quer se curar? Eu quero voltar na minha vida. Ou você quer se divertir ao máximo sem fazer? Não, eu quero me curar, agora eu preciso me curar. Então você vai pra um lugar, se isola e se cura. E é isso que você faz. Aí você fica voltado pra isso. E é aí que você usa uma disciplina. Não pode comer. Vai vir. Aí o cara já antecipa. Você vai doer sua garganta, você vai fazer uma quimioterapia, vai fazer tudo, não sei o que, tal. Tá bom, tamo junto. Vamos nessa. Sim. Tem que fazer? Não tem? Tenho saída? Eu não sei se a gente devia entrar nesse tema, mas assim, tem alguma coisa de... Você fez uma expressão aí, é isso que vai ter pra mim. Tem alguma coisa de fé nessa história? Tem, sempre você tem. Não, né? sim, porque eu acho que uma coisa é sempre a sua preparação. A espiritualidade é outra, né? Assim como tem fé quando você vai nadar. Você conta, na verdade, você usa como uma ferramenta para dar tudo que você acha que merece. Eu acho que a fé, ela vem. Eu só tô aqui por causa que eu acredito em coisas a mais, assim, né? Eu acho que você tem que fazer a sua parte e aquele que não cabe a você decidir se você vai pegar uma infecção ou não, se você vai ter, eu acho que a fé é coisa divina que usa, se você merece ou não, se você devolve ao universo. Mas a fé ela vem, o universo te devolve as coisas que você dá, sabe? Eu acho que se você promove o bem, faz as coisas bem, é para isso que a gente faz. Aí ele te devolve as experiências legais. Então as sensações que você tem quando você ganha um campeonato, só aquele momento você dá. Mas para você ganhar o campeonato não depende só de você. Depende de você acertar tudo, né? Você acerta uma prova de 50 peito, por exemplo. Você vai nadar, se você não acerta tudo e às vezes não encaixa tudo, você perde. Eu lembrei de uma coisa que agora eu tenho uma formação também que tem a questão espiritual muito forte. Sim. E eu me lembro de quando fazer prova, a minha mãe sempre falou assim, faz uma prece antes, tal. Sim, mas assim, eu sempre fiz a prova com toda tranquilidade. Porque eu fazia a prece, mas eu nunca pedi para que... Seria absurdo acertar uma coisa que eu não sei. Então o pedido era, me ajude a estar tranquilo e fazer o que eu sei fazer. Para não deixar de fazer o que eu sei. E o que eu não sei... não mereço, não tem que pedir. Não vai vir uma entidade, só vai te ajudar ali, não tem coragem de pedir alguma coisa que você não tem merecimento, se eu não fiz para aquilo, né? Então aí você vai uma tranquilidade para poder fazer o seu melhor do que você consegue. Eu acho que bate com o que você está dizendo. Sim, é exatamente isso. A gente fica... ela vem como um cerne muito importante para você ser sincero. Tá? Me ajude a ter sinceridade nas minhas ações pelo que eu estou fazendo, tá? Então, quando você investe sinceramente,
você acaba sendo apto a fazer. Nem sempre você faz, tá? Por N motivos, e tudo bem, você tem que entender que também ficava muito fácil se tudo que a gente quisesse acontecesse do jeito que a gente programasse. Sempre acontece o melhor possível. O melhor possível nunca, nem sempre é como você gostaria, né? É isso. Algumas coisas a gente precisa aprender, né? Eu acho que também acho. é bem por aí, né? E voltando só um pouquinho, Rafa, você comentou que assim, querendo ou Não, não vai embora, né? Você comentou que assim, vamos dizer que você estava no seu segundo auge da vida, vai, vamos dizer, o primeiro era o seu segundo colegial, a questão de natação, tudo, né? Sim. E depois você entrou na faculdade, primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, com aquele fuzuê e tudo dando certo, assim, né? E tudo indo. Sim. E daí vem a notícia, né? Então, como é que fica a questão de parte psicológica de você naquele momento seu? E se em algum momento você teve um tempinho e conseguiu pensar, putz, como é que vai ser o esporte pra mim, a natação, o que vai virar? Será que acabou meu esporte naquele momento? Não, eu achava que eu tinha que sair. Só pensava totalmente focado no... Não, eu fazia, você fica numa cabeça, porque você fica dentro de um quarto parado, cheio de coisinhas, você não faz nada. Daí. E aí você fica viajando em vários projetos que nunca aconteceram, outros aconteceram, outros eu esqueci, e não sei o que, você fica vivendo aquele momento, sabe? Eu pensava que eu queria voltar, que eu queria nadar, e você fala assim, poxa, tinha que ser comigo mesmo, porque tipo assim, eu tô preparado pra isso, eu sei que eu consigo, eu sei que é sempre nessa, e querendo sair, né? A questão do retorno, você começa a ter uma valorização é legal, porque você tem muito tempo pra pensar no que você fez e no que você quer fazer. Você fala, cara, eu tô com 21 anos, tenho uma vidão pela frente, tá? Eu vou voltar nessa faculdade e vou arrebentar, né? E você fica querendo encarar um horizonte extremo, assim. Eu não me via, eu tinha noção que eu não me via mais treinando no gás que eu treinava antes. Vinha de madrugada, não sei, ia de madrugada, nadava, estudava, ia à tarde, treinava, não sei o que, tá, mas ao mesmo tempo, eu sabia que o esporte sempre ia ficar na minha vida, assim. Falei, não, mas é porque eu gosto de movimentação, eu gosto das amizades, eu pensava muito em viajar, em conhecer, e se quer não, o esporte me dava isso, né? Aquela época, 91, quem viajava de avião? Eu viajava umas 4 vezes, 5 vezes por ano para fazer as competições, viajava para Grécia, ia para tipo Chile, ia para o Peru, para Portugal, um monte de lugar lá, tudo porque a natação me deu isso, né? Então, nessa questão, eu sempre que eu estava muito focado no que eu estava fazendo ali, né? Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Aí eu lembro que uma época eu pensava, não, eu vou fazer, daí eu vou dar aula de voluntário de natação para criança, não sei o quê, mas você faz umas viagens que não tem muito sentido ali, né? Sim. A outra coisa... E aí foi o que aconteceu. Quando eu voltei pra vida, eu fiquei 1 ano lá, e eu voltei numa turma abaixo, voltei meio assim, meio adaptado, porque a Belinda, que é a minha... Eu conversei bastante com ela na hora de voltar, a gente fez uma reunião da turma, das 2 turmas, a turma que eu era e a turma que eu fiquei, né, na faculdade, perguntando pra galera qual que era o apoio que eles iam querer me dar e não sei o quê. E aí eu tinha que andar, pra você ter uma ideia. Eu fiquei 2 anos e meio sem tomar sol. A gente não podia tomar sol, né? Eu fiquei 3 anos e meio sem pular na piscina, né? Então eu segurava um guarda-chuva em Ribeirão Preto, né? Com luva, aqui assim, um gorrinho, um óculos escuro e um guarda-sol. E a galera ficava segurando pra mim as coisas. Ia de carro me pegar, meus amigos foram top apoio, né? Importantíssimo. Difícil. E a primeira vez que eu nadei, essa história é legal. A primeira vez que eu voltei a nadar, eu cheguei no ambulatório assim, eu falei, já tá doido, eu tava no segundo, terceiro, eu tava no 4º ano, indo pro 5º ano da faculdade. Daí uma vez eu cheguei no ambulatório lá, falei assim, né, cheguei lá, falei assim, eu quero nadar, eu posso nadar. Eu já tava fazendo uma muscula, tal, já tava meio assim, mas tava brancão, assim, né, sou meio morenão, assim, mas tava branco. Aí eu falei, posso nadar, não sei o quê, daí a médica não era Belinda e tal, ela falou assim, melhor não, né, melhor não. Pô, melhor não é resposta. Melhor não é porque você não tem o valor que você dá pro negócio, não é o mesmo valor que você não iria.
melhor não, eu vou nadar. Daí eu fui nadar, nadei na reca, até lembro o primeiro dia que eu entrei, falei, caralho, olha isso, não sei o que. Aí nadei, voltei. Quando eu voltei, aí beleza, nadei um dia lá, fui lá, aí eu fui numa Interusp, em Valinhos. Até achei lá, porque teve 75 anos da Atlética lá, fui homenageado, foi super legal. Aí nessa Interusp, assim, aí eu tava lá, assim, na natação, aí eu falei assim, eu vou nadar a prova. E não sei o que, mas você vai nadar a prova, vou. Você tem que ficar de guarda-chuva assim, na foto, não posso tomar sol, não sei o que. E aí tem a filmagem, eu nadava. E na faculdade, no primeiro ano, eu nadava, era assim, né? Você dá criou-se eu nadava com uma touca de melancia, assim, né? Me deram uma touca de melancia, eu era calor, eu nadava com óculos assim, aí pegaram, me deram a touca de melancia, eu fui nadar e ganhei, né? Os 50 peito, né? Aí quando eu ganhei, assim, a galera me tirou, assim, a galera ficava gritando, eu tomava remédio pra imunossupressão ainda e tal. E foi bem legal. Quando eu cheguei no hospital, era um bafafá, assim, não sei o que, tal. Ih, vai lá que a Belinda quer te chamando. E ela vai dar um carca, não sei. Ixi, daí eu fui lá na sala dela, ela que não sei o que, não. Eu falei, para aí. Primeira coisa que eu vou fazer pra você, antes de você me der qualquer bronca, eu trouxe as medalhas, te dei as medalhas. Isso aqui é nosso. Aí fez um discurso, ela começou a chorar, me abraçou, como é que eu não vou? Como é que eu vou te dar bronca agora, né? Cusão. E aí depois eu voltei a nadar um pouquinho, falei, não, preciso voltar a nadar, até pra tomar um sol, que eu já tava podendo tomar sol, assim. E foi muito legal. Você chegou a ler Viktor Frankl, Logoterapia? Conhece alguma coisa sobre isso? Não. Viktor Frankl foi um psicólogo judeu que foi preso na eu já comprei o livro. Mas não... E o que você está falando para mim, que naquele momento, ele, a grosso modo, não sou grande entendedor da logoterapia, mas ele disse que, eu aprendi isso muito com o professor Douglas Simões aqui no colégio, que quem tem um para quê aguenta qualquer cúmulo. E isso está muito dentro do que você comentou, né? Que assim, o voltar a nadar, o voltar à vida, você aguentou o tranco que precisava. Tal. E ele dizia isso, que ele já tinha essa teoria antes de ser preso no campo de concentração, e ele usou o campo de concentração para terminar a teoria dele. Ele dizia que aqueles que não tinham para quem voltar se jogavam na rede elétrica para acabar com a vida. Aqueles que queriam reencontrar a mãe, o pai, o filho, e se mantinham vivos para poder ter um paraquedas. Então, eu acho que isso é muito interessante. E é legal, assim, eu acho que no transplante as coisas me ensinaram que eu sou um cara, assim, eu tenho uma característica, minha sócia fala isso, que é o desafio. Eu acho que o desafio é uma coisa que me move, eu acho legal. O desafio palpável. Aí, mas se você quiser, na vida você coloca um monte de desafios pequenos, depende da dimensão que você quer. E no transplante era isso mesmo, tá? Tinha uma galera que eu olhava assim, eu falava assim, nossa, e aí o cara sentava do meu lado no ambulatório para receber medicação e ele ficava assim, nossa, eu quero voltar pra minha vida lá de dentista, tinha um dentista, cara, nossa, o cara era depressivo total. Minha vida, depressivo, coitado, né, tava naquela situação lá, né, eu quero voltar pra minha vida porque eu perdi tudo, eu tava lá super bem na minha vida, ele ficava se lamentando que ele tava lá analisando o passado, se lamentando que ele tava lá, e analisando o futuro, se lamentando que ele não tava no futuro. Cara, você só se lamenta, velho, você nem no futuro, nem no passado, e o que você tem ação, que é o presente, você não vive, né? Vive agora, você tá agora. E aí eu falei pra ele, não, é assim, você tem que fazer os pequenos desafios, você não tem que chegar lá na frente e falar assim, eu quero voltar a nadar, ser campeão de novo, não, nunca. Eu quero é que amanhã o meu exame saia legal. Daí, então o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer bem, mas tá doendo, mas você tem que comer bem, véio. Esse é o desafio, é comer bem. Então você modula o desafio e as pequenas conquistas para você ir subindo degrau e essas conquistas vão ficando mais longas, assim. Então essa é uma estratégia que eu acho que é fundamental para você ter um sucesso. Você não pode fazer um objetivo não palpável lá na frente que você queira. Você tem que subir na caminhada, você tem que fazer o degrau por degrau, ali, o trecho por trecho, e aí você vai ampliando o trecho. Então teve uma hora lá que eu ficava assim, nossa, fiz o transplante. Nossa, como é que é? Aí falei, nossa, vencemos, hein? Transplante consegui, que legal. Horas depois. Qual que é o próximo? Não, o próximo é amanhã eu tá bem.
E eu vou estar bem amanhã? Ih, amanhã não, você vai estar ruim também, mas eu vou estar bem amanhã, não sei o quê. E aí não, ó, e agora o próximo? Não, o próximo é daqui 5 dias você fazer o seu exame, o hemograma, a medula pegar. E aí você ia, ó, assim, pegou a medula, nossa, não sei o quê, puta, mas teve uma infecção, mas agora a gente tem o desafio de sair dessa infecção, né? Então é um desafio depois do outro, e aí você vai ampliando. Então no começo eu falava assim, não, eu tô no dia mais 5 do transplante. Eu tô no terceiro mês no segundo mês de transplante. Nossa, no segundo mês, quando que eu vou chegar no terceiro mês? Aí, 4. Hoje em dia, pra eu saber se eu sou transplantado a 27, 28, faz mínima diferença, sabe? E aí as coisas vão se diluindo, vão passando e os desafios vão ficando maiores, né? Então, eu acho que essas metas curtas e longas para você ir, eu acho que são fundamentais, né? Muito bacana. É um exemplo para todo mundo, para a vida, para tudo, né? Eu me lembro, Rafa, que eu não sei o tempo, mas lembro que você teve uma infecção num dos olhos, foi muito impactante para você, né? Isso te ajudou a escolher a tua área de atuação da oftalmo? Eu fiquei alguns dias sem enxergar. E aí modulou quanto que é a percepção, o que aconteceu depois na faculdade. Essa foi uma experiência que eu relembrei muito tempo depois, daí. Eu fiquei alguns dias sem poder enxergar, porque eu tive uma herpes zoster no rosto, que atacou tudo, deu uma arrebentada, assim, e eu ficava doía pra caralho, assim. Isso que dói. Dói demais, assim. E aí eu tomava morfina e não sei o quê, e dava um efeito colateral da morfina, e foi um horror, né? Mas aí, vamos ir. E aí foi indo. E aí quando eu fui, depois a faculdade foi me levando para esse lado mais, tipo, hoje, por exemplo, eu tenho pós hoje em experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, tudo porque eu ia mais nesse lado mais humano, então eu ficava no ambulatório, eu coordenava uma liga de transplantado, e um monte de coisa na faculdade que a gente aprontou lá. E eu tava indo mais para a parte clínica. Mas daí começou a chegar assim, falou assim, bom, na minha vida eu não aceito nada que não seja genuinamente o que eu gosto, que eu gostaria de fazer. E eu gostava muito de operar e não sei o quê, e aí eu comecei a me conectar com outra coisa, mas essa parte... E quando eu ficava muito na parte clínica, eu sofria bastante, porque eu ia na casa dos pacientes, eu falei, nossa, mas se eu levar uma vida assim, eu vou me matar, porque, tipo, eu ia de madrugada no hospital, quando não era minha fase, não sei o quê, eu me conheço, Aí eu falei, então eu vou... partir para um lado que seja mais assim, eu adoro operar, acho que eu tinha o dom de operar lá, galera, eu ganhei umas notas legais na faculdade, na parte de cirurgia, né, e comecei a ir para esse lado, e eu tive essa experiência, aí eu fui até, eu tenho um projeto legal, eu falei, não, agora eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida, sinceramente, com o que eu gosto, analisando todos os pontos de qualidade de vida, assim, eu gosto de nadar, não sei o que. Aí eu me internei, fui pra Ubatuba, me internei sozinho lá na casa dos meus pais, lá que ele tem lá, fiquei uma semana sozinho. E aí, e até legal, porque eu falei, não, então eu vou fazer esporte sozinho, corria, pescava o peixe que eu comia, umas doideiras assim, né? Tocava sanfona, né? E eu falei, não, então eu vou... E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei com essa ideia. Eu falei, então eu vou... já sei, eu não vou fazer clínica, isso foi uma decepção para muita gente, né, porque todo mundo estava esperando que eu fosse hematologista, pelo tudo que eu passei, assim, um putezinho, e acabei indo para oftalmologia, né, pensando, né, nessa parte aí, e essa história dos olhos, de ficar alguns dias sem enxergar, me falou, puta, mas é uma coisa que você ajuda muita gente, né, e consegue... Eu me lembro, acho que você não sabe disso, né? Mas na época eu era professor aqui do colégio, a gente teve o privilégio de fazer uma competição de natação no clube de campo. Sim. Aqui dentro do colégio, né? Foi dos 11 anos, o que hoje é sexto, até o ensino médio. Toda a garotada nadou, acho que eram interclasses. Que a gente teve a oportunidade de dar... nadaram. E sim, teve uma prova. A gente conseguiu colocar Zé Arthur, Torigói, Juan na piscina. Eu também nadei. Ganhei a prova, Rafa, ganhei a prova. E a gente homenageou o Rafael, foi o nome da competição. E você teve lá, você estava ainda no Coca Batido. Acho que foi, tipo, deve ter sido 2000, assim, 2001, assim. Eu lembro que você tinha tido alta, tanto que você pôde estar lá, né? Mas ainda não podia tomar sol, porque as fotos estão todas cobertas. Assim. Eu lembro das fotos, até procurei, mas estava na casa da minha mãe lá. Depois eu vou pegar lá.
um exemplo para a garotada nossa aqui, foi sempre, Rafael sempre sendo exemplo, né? Mas foi isso. Bom, e vamos passar agora para essa retomada do esporte, né, Rafael? Você passou aí, acho, provavelmente esses 15 ou 20 anos focado na sua profissão. Sim. Né? E de repente para mim, né? Pra você, a gente descobre Rafael Camargo campeão mundial de natação de novo, assim, como assim, né? O homem renasceu realmente. Então, assim, como é que foi esse processo de voltar a nadar, que você tocou um pouquinho, até chegar no ponto de ter resultado outra vez aqui, né? Foi um reencontro, assim, fantástico. Eu acho que a natação hoje, como eu te falei, eu só faço coisa que faz sentido, assim, na vida. Eu acho que esse é um valor que eu tenho comigo, né? E, de repente, ela reaparece na minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, né? Tá, na época, o pequeno não tinha nascido ainda, tinha só a mais velha, tá? E eu sempre, assim, indo para vários esportes, não sei o quê, jogando bola, mas tudo meio recreacional, assim, sentia um pouco de falta, assim, de fazer um negócio para valer sério, né? Fiz não sei quantos anos de capoeira, né? Fazia as coisas lá, tudo. E aí chegou uma hora, assim, que minha filha já estava maior, assim, e aí eu encontrava o Dri, ele sempre nadava no Master, não sei o que, não, você pensa aí lá, tal. Aí eu falei, eu vou começar, vou dar umas nadadinhas. Aí eu machuquei o joelho no futebol. Sofri uma entrada, rompi o ligamento, fiquei tipo assim, aquela coisa, fiquei uns 6, 7 meses assim de molho, assim, cara, aquilo foi um martírio pra mim, assim, falei, nossa, eu me olhava no espelho e falava, né, encontrei o Dr. Olivetti uma vez, ele falou assim, pra mim, tava de muletinho, ele falou assim, mas o que tá acontecendo com você? Ele falou assim, o que você tá fazendo com você? Você tá tão feio, olha como que você tá, assim, puta energia ruim, o Dr. Olivetti, eu amo ele, ele E aí, o que tá acontecendo? Você precisa melhorar, olha aí, você tá muito assim. Eu falei, é verdade, ele tem razão. E não sei o que. Aí, fiz um preparo, aí falei, eu vou pular. Daí, eu levava minha filha na natação do clube, né, pra nadar, por sobrevivência. E sempre a galera, quando eu levava lá, Reinaldo vinha a galera, vinha a molecada nova, uma geração que tá lá acompanhando o Reinaldo, que viu eu nadar, né. Então tem o Franklin, tem não sei o que, uma galera que tá lá. E falava assim, cara, você não. E até repercutia na minha filha. Falava assim, não, mas você vai nadar que é o seu pai, não sei o quê, e tal. Eu chegava lá no clube e a galera falava tudo. Daí ela falou, mas eu nunca vi você nadar, você que a galera fala tudo que você nadava bem, eu vi as medalhas, eu nunca vi você nadar. Eu vim aqui, vou mostrar as medalhas. Aí abri umas medalhas, tava num saco lá guardado, não sei o quê. Eu falei, então eu vou nadar uma prova, né? Então eu vou nadar. Aí eu falei com o Dri, falou, combinamos. E o que eu achei muito legal? Dri e Adriano Beccari, né? Adriano Beccari, que é meu parceiro, assim, foi grande meu campeão amigo de vida, meu irmão. Grande campeão também. Não, ele é animal, ele nada demais. Ele é um monstro, é uma lenda na natação, né? E aí eu fui no campeonato, fiz um treino eu lá sozinho, nadei uma Unami, foi legal, falei, já sei. Aí fui nadar uma Copa Brasil que era no clube de campo, e aí o universo vem de novo, né? A Copa Brasil nunca tinha sido no clube de campo, no ano que eu pensei em voltar a nadar, ela foi no clube de campo. Falei, cara, naquilo lá na minha casa tem que nadar isso aí. Minha filha vai ver, todo mundo vai ver, não sei o que, tal. E como eu não nado meia boca, né? Vou começar a treinar. Aí, Dri, eu vou de sunga. Não, você vai de sunga, cara. Você já sai atrás se for de sunga, você tem que ir de traje. Mas que traje? Que traje que eu compro? É esse, é aquele. Aí, mudou. Aí, na Copa Brasil, fui nadar. E aquele sempre aí, nadei 50, 100 e no 200 peito eu me inscrevi, mas eu não sabia se eu ia nadar. Aí eu fui nadar, aí nadei os 50, ganhei os 50, falei, caralho, ganhei, dei um tempo bom, falei, caralho, olha o tempo que eu dei, não sei o que, ele falou, nossa, que legal, nadei o 200 peito, falei, vou nadar o 200 peito, aí nadei e me machuquei. Porque daí exagerou, né? Sempre um exagero, é o estímulo do exagero. 45 acima de 45 mais. Aí, louco, agora eu fui campeão brasileiro master, não sei o que, tá bom. Aí depois, saindo dessa competição, aí eu me ligou um cara das antigas, Francis Nassar, um cara que ganhou Troféu Brasil, tá? Falou, cara, vi que você voltou a nadar, que legal. Não sei o que, eu falei, Francis, agora você me orienta, como é que eu nado? Não, você tem que nadar com esse cara. E aí, é o meu treinador até hoje,
E o jeito de nadar hoje é muito diferente do jeito que eu treinava antes, mas muito diferente. É 1 hora por dia, porque o cara sabe, ele modula de acordo para você não ter lesão, para você não ter nada, é um treinamento totalmente focado para a prova. E é muito mais legal, assim, né? Antes eu nadava, tipo, 2 maratonas aquáticas por semana para nadar uma prova de 50 peito. Não fazia sentido, né? Mas era o que tinha na época. Faz mais sentido. Hoje eu nado, tipo, 2.000, 1 hora de treino bem focado, mas assim, aqueceu, regaça, terminado, papapá, você sai, você fica completamente em forma, um nado super técnico, faz análise de nado, faz não sei o que, um monte de recurso que faz com que você tenha um desempenho super legal. Isso a distância ou ele é de Piracicaba? A distância, é uma consultoria de São Paulo, é o Trivino, Rodrigo Trivino. Rodrigo Trivino é um master da natação, é o cara, tem o TNT, que é a equipe que ele faz, né, que ele tá na frente, ele é o cara, além de um puta nadador, é um puta técnico, assim, super estudado, super evoluído, é um rapaz Então, assim, hoje em dia você nada no clube, provavelmente? Nada no Na clube, e no eles clube. passam certos É, treinos e tem você uns dá o aplicativo, devolutiva. e aí às como vezes final de foi. semana eu vou pra São Paulo, nado com ele pra nadar com a galera, Entendi. Legal. tal, mas é um outro ritmo, né? Faço uma musculação com o Padilha, Sei, né? Padilhão, ele que é meu treinador fora de água, então eles conversam muito os dois, e o Padilha é um cara extremamente focado, extremamente assim, então eu vou lá, faço 3 vezes por semana uma musculação com o Padilha, super intensa, super focada, super legal, totalmente direcionada pra natação e pra fase que tá num sincronismo com o Trivino, tudo, e a gente adora, a gente se diverte um monte. Não, mas desculpa me interromper, veja como se repete o padrão. Rafael, hoje você comentou fora pra mim que faz em média 30 cirurgias por dia. Às vezes. Ele consegue fazer 30 cirurgias por dia, treinar musculação e natação. É 2 filhos que devem ter. Toca sanfona. Quer dizer, a questão é organização e determinação, né? Sim. É o principal. Não, e me divirto também, sabe? Eu vou pra lá, eu vou pra cá, é super legal. É só você. É que você tem que fazer pra valer, assim. A natação hoje é a minha vida? Não, minha vida é o hospital. Mas eu levo a natação a sério. Já que eu tô lá pra fazer, já que eu vou fazer, eu faço direito, porque a recompensa que eu tenho de ir pra Doha, cara, quando a gente ganhou o Heavy lá em Doha, foi uma das sensações mais maravilhosas da minha vida, assim. O cara, a emoção que foi aquilo lá, foi um negócio surreal, eu tava meio puto que eu não tinha ido tão bem na prova, que eu não tinha ido tão bem na prova individual, assim, né, eu tava meio lá em Doha, lá, daí quando eu fui no Heavy, assim, eu dei um regaço, foi muito, a sensação que você tem, é por isso que assim, às vezes chega os caras mais velhos pra mim e falam assim, mas eu fui lá, você tem que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, fui na festa da Unimed, era uma semana antes de eu ir. E a festa da Unimed é uma festa super legal, no clube de campo, regada, bebida, não sei o quê, mas você não tá bebendo? Não, eu não tô bebendo. Não sei o quê, não, eu vou abrir mão porque eu tenho um negócio. Ah, mas você é tonto, por que você faz isso? Eu faço isso porque só eu tenho a oportunidade de ter as sensações que eu tenho nas experiências que eu tenho. Tudo são escolhas, né? Você nunca vai entender porque eu faço isso, tá? Agora, é uma coisa que marca a alma pro resto da vida, aquilo lá, né? Então, esse tipo de escolha é uma escolha e tudo bem, né? Você faz nesse modelo, porque o retorno que eu tenho, tanto de inspirações, quanto de histórias, quanto de contato, quanto de provas, é o único jeito que tem pra ter, assim. Você comentou comigo que você teve quando você ganhou, antes de ir pro Mundial, quando você começou a despontar novamente, você recebeu um convite, né? Um convite e quase um chamado, né? Quando eu tava lá, e é o que me dá o propósito hoje. Aí você vê que tudo vai se encaixando, né? Eu tinha acabado de ganhar a Copa Brasil aqui em Pira, né? Quando eu tô no carro, até lembro aonde que eu tava, assim, tava indo pra Ribeirão, assim, tava no carro, me liga um cara, assim, né? Fala assim, viu, é verdade, eu tô te ligando, meu nome é Cornelis, ele chama, ele fala assim, tô te ligando pra te fazer umas perguntas. É verdade que você ganhou o Campeonato Brasileiro, o Master aí e tal? Do Campeonato de todo mundo, de todo mundo, Você ganhou? Ganhei, você bati o recorde, campeonato não sei o quê. É verdade? É verdade que você é transplantado? É verdade. Como é que você sabe que eu sou transplantado? É verdade que você é transplantado? E quem nesse campeonato sabia que você era transplantado? Ninguém, acho que
sei lá, alguns amigos meus, pouca gente sabia, ninguém sabia que eu era transplantado. Daí ele virou e falou assim, e qual é o direito que você tem de não contar a sua história pro mundo? Tomou uma assim. Meu nome é Cornelis, eu sou presidente da Liga dos Atletas Transplantados do Brasil, tá? Eu sou um transplantado de fígado, eu faço muito menos que você e faço muito mais estardalhaço. Daí eu falei assim, mas o que você faz? Ele falou assim, eu sou storytelling para as pessoas que estão esperando na fila de um transplante. Você sabia que tem 60 mil pessoas à espera de um transplante no Brasil? E que essas pessoas, elas têm o tempo dela como o maior parceiro e inimigo ao mesmo tempo, porque elas estão lá esperando, elas não têm perspectiva, elas têm que ficar aguentando uma porrada e saber que um transplante muda a vida. Quando vem um transplante, uma doação de órgãos para ela, e aquele órgão é compatível, aquela vida dela de moribundo, de indo assim, até muito forte assim, de terminando, indo pro buraco e acabando a vida, se transforma numa vida completamente normal, igual a sua que você tá fazendo. Não normal. Não normal, acima do normal. Uma vida normal, que tem todas as alegrias e os futuros, né? Só que a pessoa que tá nessa fila de espera, ela tem que ser estimulada a saber que depois a vida volta ao normal. Ela só aguenta se ela tiver esse estímulo. Então, esse estímulo. Se você fala para uma pessoa que você tá aí arregaçando, ganhando de todo mundo, num campeonato normal, você quer mais prova do que isso, de gente normal, de que você volta. Não é um campeonato só de transplantados, é um campeonato de todo mundo, né? Então a pessoa te olha e fala assim, porra, cara, tem que aguentar firme porque o cara tá aguentando, o cara aguentou e a vida volta ao normal. E a outra coisa que eu faço isso é porque as pessoas doam órgãos, né? A família tá lá no momento que perdeu o ente querido, ela vai para ela falar um sim, é muito difícil, tá? E aí ela pega e fala um sim para você, e aí você pega e quando ela te vê ganhando, ela fala assim, ela não sabe para quem foi o órgão, ela fala assim, cara, esse órgão da minha filha querida que faleceu, tá nele, tá? Então é com ele que essa vitória é minha, então ela se empodera da sua vitória. Então é isso que você tem que fazer, cara. E você tem que fomentar a discussão. Então quando alguém vê você no bar, tiver num bar um amigo seu, vai falar assim, cara, você viu o cara lá, o Rafa lá, que ganhou, não sei o que, ele tá lá porque ele é transplantado, não sei o que. Se acontecer alguma coisa comigo, viu? Vocês podem avisar todo mundo aí, pode doar tudo, que eu quero uns caras que nem ele aí por aí. Legal. Se você fomenta, e aí quando a família vai, e o cara pergunta pra ela, ninguém quer contar essa desgraça, fala assim, olha, aconteceu uma tragédia, isso aqui, tal, você vai doar órgãos da sua filha, ela vai lembrar que ela comentou com você lá na mesa de bar, não sei o que, fala assim, não, é a vontade dela. Porque a maior causa de negação de doações de órgãos é a pessoa não saber se ela está respeitando a vontade daquele ente que se foi. Se você se manifesta, pelo menos uma vez em qualquer situação na vida, você aumenta a doação de órgãos, você tira essa galera dessa fila. Fiquei emocionado aqui agora, porque da minha cabeça passou Você percebeu que você se tornou o para quê? É isso aí. Para muitas pessoas, você é o para quê. Eu imagino que todo mundo, todo mundo é um para quê para alguém, né? Mas no seu caso, você está extrapolando um universo, né, cara? Então é muito bonita essa concepção, essa percepção sua. Sim. Que a vida tem um sentido muito maior do que o simplesmente viver diariamente, né? Sim. E o Rafa comentou que ele lá atrás, lá no começo, quando estava na faculdade, ele nadava com uma touca de melancia, né? Sim. E hoje em dia você nada com qual touca? Com a touca da Liga do Doe Órgãos, né? E aí a gente faz isso. E aí, cara, toda touca é a touca do Doe Órgãos, né? Então vai tirar foto, aí sai a foto, aí tem umas fotos muito legais, pulando, e o cara pega a foto, e aí essa foto vai pro mural da Liga, aí isso extrapola, né? É tão legal isso. Esse ano que passou, de 2025, teve uma competição, eu ia nadar, teve um mundial em Singapura, que é o mesmo que eu fui para Doha, mas foi em Singapura. É sempre um mundial profissional e depois é um mundial master, né? Então teve um mundial profissional, da galera tudo lá, os caras feras. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Na mesma piscina, toda a mesma estrutura, por isso que é muito legal, né? Só que daí, na mesma data, eu tinha os Jogos Mundiais dos Transplantados.
Aí foi a primeira competição que eu nadei só de transplantado. Cara, aquilo lá assim, foi a maior experiência da minha vida, assim, né? Foi na Alemanha, foi em Dresden, na Alemanha. A gente foi, e aí a cidade para, é que nem os Jogos Olímpicos, a galera faz desfile no meio da cidade, tudo, só transplantado, e você vê aquelas histórias. Aí, o que aconteceu? Aí eu tava lá assim, aí é aquela coisa, eu ia nadar, a galera, tem uma galera que já me conhecia, que no outro que... Aí você fica seguindo um monte de conhecido hoje de internet, todo mundo segue, você recebe um monte de recado legal. Aí quando você tá lá nadando, e aí foi uma sensação muito diferente, né? Você tá lá nadando, você vê a galera tudo assim, esperando, e aí você começa a dar uma viajada e fala assim, olha que loucura, né? E todo mundo que tá aqui não era pra estar, né? Porque todo mundo que tá lá tem uma outra pessoa dentro dele, tá? E que se não fosse uma doação de alguém, o maior ato de amor da vida, eles não estariam lá. Então, não era pra ninguém estar aqui. Esses caras que estão aqui, eles não eram pra estar. Então você vê os caras com umas putas cicatrizes de fígado, coração, não sei o quê, você fala, nossa, que loucura. Olha que privilégio que é ter você estar. Se essa competição acontecesse, tipo, há 50 anos atrás, era impossível, porque não ia ter tecnologia pra estar essa galera viva aqui. Cada um que tá aqui tem uma outra pessoa junto, nadando com ele, porque é a pessoa que doou, então ele não tá sozinho. Daí você fica viajando, aí você começa, aí a galera começa a juntar no você, começa a contar as histórias. E a história de um transplantado, os caras que estão lá, eles é muito fera, assim, né? Eu tive um privilégio de ter minha mãe, ter um apoio, ter uma sociedade que me apoiava. Mas os caras que estão lá é assim, olha, eu tava bem, minha empresa bombando, não sei o que, tal, de repente tive um problema no rim e fiquei numa fila de transplante esperando. E acaba tudo. Acaba a empresa, acaba o trabalho, acaba a vida. Eles não conseguem ter uma perspectiva de, puta, o que eu vou fazer com meu filho? O que eu fiz que, não sei o que. Quando vem o transplante, tudo é uma retomada. O cara retoma e volta a produzir, volta a ser. Então a insegurança financeira, eu tive numa época de vida que minha mãe que me sustentava, eu nem pensei nisso, né? Mas nunca volta o mesmo também, né, Rafa? Não, volta diferente. Volta então a galera lá tudo comemorando, assim, e você vê. E aquela puta piscina, né? Lá eu nadei numa piscina de aço inox, a piscina inteira era de aço inox, de 50 metros. Isso é muito legal, melhor piscina que eu já nadei na minha vida. Aí nadei 5 provas, bati 6 recordes. Foi a primeira vez que eu nadei 5 provas, bati 6, mas ganhei tudo, foi super legal. Como que você nadou 5, bateu recorde de... Mas não, recorde de adultos transplantados. Porque quando eu nadei, eu tinha placar dos dois lados da piscina. Quando eu nadei o 100 peito, eu bati o recorde dos 50 na primeira virada, né? E aí valeu, caralho, foi muito legal. Mas isso foi o de menos, assim, mais disparado, assim, o de menos, né? E aí teve uma festa, aí a galera veio, aí porque você vê ali que a galera vai lá, a menininha, a criancinha, e aí eu fui lá, fiz tipo um workshop com uma molecada que tava lá, que queria nadar, e foi uma competição que você volta e fala, olha, é isso que tem sentido, entendeu? Eu tô aqui, né, puta, é um negócio assim, olha como eu sou um privilegiado, como minha vida é legal, como as coisas se movem, né, então o privilégio de você, e aí você fala assim, o que eu faço, por que eu tô nadando agora? Eu nado por um desafio pessoal, de uma autossuperação, mas eu não consigo me superar porque a idade me dá um pouquinho, apesar que meus tempos só estão melhorando, né? Mas é mais para inspirar as pessoas. Falar assim, ó, cara, eu tenho 50 anos. Eu dou o tempo que eu dava quando eu tinha 17. Cara, isso é fantástico também, né? Um pouco de tecnologia, você acha? Eu acho que é a evolução do treinamento, de técnica. Eu acho que o nado peito é um nado que mudou muito, né? Quando eu fui fazer uma análise do nado lá, o cara falou assim pra mim, nossa, você é muito old school, é outro nado, né? Aí evoluí, tive a cabeça para entender, ter a percepção, e aí evoluiu, o tempo evoluiu absurdamente, né? E inspirar essa galera a fazer, tanto a galera que é transplantada, que eu acho que é o principal público, então quando eu posto alguma coisa, vem a menina e fala assim, a mãe me manda uma mensagem, cara, olha, minha filha tá com você, e não sei o que, esse campeonato é nosso, mais uma, hein, não sei o que, tamo junto.
e não sei o que. Aí a outra fala, não, ó, tô aqui à espera de um transplante, vou sair daqui pra fazer o que você faz, e não sei o que. Inspiração, né? E é isso aí, ao mesmo tempo você inspira quem não é também, fala, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô vivendo um dia depois do outro, né? Tenho tudo na mão, todas as ferramentas, vamos arrebentar, né? Vamos construir um mundo melhor. É muito legal. Você comentou que 2024 foi Doha, né? 2024 foi campeão mundial. Daí 2025 tinha Singapura e bateu a data. Você foi pelo. Você foi Aí eu abri mão, falei, ó, aí você não tá em Singapura, como. não, tô aqui. Falei pros caras lá, ó, não tem como. Até o Heavy ficou desfalcado. Falei, não tem como. Foi lá que você fez esse segundo melhor tempo do... Não, foi num brasileiro aqui. Aqui mesmo. Lá eu tava nadando tudo um inferno de sensações, assim. Eu ia nadar chorando, assim, porque você via a galera conversar com você, cara, o que eu sou? Sabe? Pô, que eu tô aqui. E a galera torcendo, assim. Pra todo mundo. Não, assim, eu chegava, a galera, quando eu batia, nossa, né? Que legal, né? A gente tem a finalização do nosso episódio, o Braga Pong. Agora a gente faz perguntas rápidas, perguntas e respostas rápidas e curtas pro nosso entrevistado, né? Nosso convidado. Então, vamos começar com a primeira. Se tiver o tempo, pode pensar, porque são perguntas um pouquinho mais além. Bom, primeira pergunta, então. Esporte ou medicina? Medicina. Uau. Surpresa. Uma palavra que o esporte ensinou e você levou para a vida. Desafio. E a última, para a gente finalizar, o esporte salvou ou transformou a sua vida? Os dois. Bom, obrigado por estar aqui, né? É uma oportunidade aí da gente contar um pouco a história aí, tentar fazer o nosso propósito de inspirar pessoas a fazerem um caminho legal, né? É sempre bom a gente estar gravando aqui no CLQ, que é sempre uma casa que eu tive aqui desde a minha formação até depois os contatos com meus amigos e tudo, né? Recentemente a gente tem um projeto social, que é o projeto Olhar Sempre, que a gente atende crianças em idade escolar, e até foi um trabalho junto com o professor Douglas para a gente levar os alunos daqui do CLQ para ver como que a realidade extramuros e fazer essa transformação. Eu acho que se a gente quer ter uma experiência legal de vida, quer ter uma vida feliz, é só você ter, né? A vida é maravilhosa, né? Eu acho que você tem as oportunidades, ela se abre um monte de espaços e a movimentação, a gente entende que viver não é difícil, não é fácil, mas é também uma oportunidade, uma bênção que a gente tem que agradecer e tentar fazer o bem, né? Acho que todos os aspectos da vida importam, a questão financeira, a questão de você ter um objetivo, as coisas pessoais, mas isso só tem um sentido se você quer construir uma coisa melhor e deixar o mundo melhor do que você encontrou, né? Eu acho que você tem que ser a diferença que você quer ser no mundo, né? A diferença que você pretende que o mundo tenha, ela tem que começar com você fazendo essa movimentação para que ela aconteça. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria, né? A minha eu tento fazer, seja na natação, seja na medicina, seja na sanfona, seja onde que for, nas amizades, né? A gente se esforça, nem sempre a gente consegue, mas pelo menos a gente se esforça de uma maneira genuína, sincera e verdadeira. É isso aí. Bom, fantástico, Rafael. A gente só queria agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que eu conheço você desde garoto e dizer que você se tornou um homem realmente especial. Já era um garoto especial e tem se tornado um homem especial. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por dividir a sua história com a gente e conte com a gente para o que precisar. Obrigado pela presença. Valeu. E a gente queria agradecer mais uma vez o apoio do Colégio CLQ para o BragaCast, que está sempre com a gente aqui. Aguarde o próximo episódio e esteja sempre com a gente. Até lá.